Então, pessoal, continuando o assunto de nanorredes de sensores, né, a segunda aula. Então, na aula 1, a gente apresentou os principais modelos biológicos, os princípios de comunicação e comunicação molecular. Então, hoje a gente vai trabalhar com a modelagem matemática desse nosso modelo, né, dessa nossa nova tecnologia. Então, a gente vai fazer uma pequena revisão, vai falar dos modelos de canais de comunicação e dos trabalhos em abertos, e eu vou introduzir, né, lá no nosso grupo quais vão ser os trabalhos da nossa aula. Então, só revisando, né, a nanotecnologia vai estudar o controle da matéria em escala atômica ou molecular, é um ramo multidisciplinar e que a gente está buscando fazer a criação de dispositivos capazes de operar nessa escala, e como a gente conversou na aula passada, não necessariamente esses dispositivos eles vão ser máquinas, muitas vezes vão ser organismos vivos. Então, para eu considerar isso uma nanomáquina, eu tenho que ter essas 4 atividades, né? Comunicação, computação, sensoriamento e armazenamento de dados. Como a gente pode ver, uma célula também é capaz de fazer isso, né? A gente, como falou sobre isso, não só um robô, né? Mas, em especial, uma nanomáquina deveria ser capaz de se automontar, autorreplicar, autoconter, isso é muito importante, ela tem que fazer todas as funções sozinha e se locomover. Né? As limitações seriam o tempo de vida útil muito baixo, né? Por isso que elas vão ter que se autorreplicar, e pouca capacidade de armazenamento e processamento. Hoje em dia isso não é tão verdade, mas se você comparar com uma máquina tradicional, isso é verdade também. Os tipos de nanomáquinas podem ser as artificiais, as biológicas e as biohíbridas. Hoje a pesquisa se volta muito para as artificiais, existe um ramo grande das biológicas dentro da área da saúde, que não é muito onde a gente vai, mas seria muito interessante, né? E as biohíbridas ainda não são uma realidade. Então, como vocês podem ver aqui, né, a gente tem os computadores na direção, na direção de metros, né, ou centímetros, e as nanomáquinas na questão dos nanômetros e dos micrômetros, né, ou seja, vindo aqui dos humanos para os computadores e dos humanos até as organelas cada vez menores. Então, as nanomáquinas estariam aqui dentro dessa questão, e isso é muito importante dentro desse cenário pandêmico que a gente vive hoje. Então, os componentes seriam exatamente os mesmos componentes, exatamente não, mas bem parecidos com os componentes das máquinas tradicionais, uma unidade de controle, uma unidade de reprodução para poder fazer a automontagem, uma unidade de força, sensores e uma unidade de comunicação. Aqui um modelo de uma nanomáquina, um micro-robô, bem parecido com um computador tradicional, mas você vê que aqui cadê a unidade de montagem, e aqui uma célula inspirada um robô inspirado numa célula. Né? Então, uma nanorede é uma rede composta por essas nanomáquinas que vão expandir essas capacidades, da mesma forma que a gente tem isso com redes IoT, que vão interconectar diferentes nanomáquinas por diferentes tecnologias e são capazes de trocar informações com odores, sabores, luminosidade ou qualquer estado químico. Isso é muito interessante dentro da área de nanosensor network, de body sensor network, ou seja, de redes corporais, que a gente vai falar mais na frente. Mas você nota que a informação aqui não é bits e bytes. Né? Aqui a informação são fatores químicos. E o modelo de transmissão que começou com o mais promissor foi a comunicação molecular, tá? Que utiliza moléculas como unidade de transmissão, imitando sistemas biológicos, com muitas questões em aberto. Hoje vocês vão ver muita coisa em transmissão de antena, e a gente vai ter uma aula sobre transmissão sem fio para a gente discutir isso um pouco mais, mas muitas dessas coisas vão estar dentro das transmissões de antenas. Tá? Então aqui é um modelo, a gente está vendo a transmissão sem fio, e aqui a transmissão molecular também é sem fio, só que de compostos físicos. Então, mais uma vez, na transmissão molecular eu vou dividir aquele meu mecanismo de comunicação entre transmissores e receptores, a mensagem propriamente dita, quem está portando a transmissão e qual é o meio da transmissão. Então, vou ter técnicas de curto alcance, onde intracelulares ou intercelulares, tá? Vou ter técnicas de médio alcance e técnicas de longo alcance, como, por exemplo, o uso de feromônios. A gente vai discutir esses modelos. Toda essa modelagem é baseada em artigos por volta de 2010, 2012, né? Esses são on Molecular Multiple Access, Broadcast and Relay Channels in Nanonetworks, Information Theoretical Approach for Molecular Communication, que não são um trabalho de 2 pesquisadores da Turquia, Baris Atakan e Özgür Akan. Eles trabalharam muito com isso até 2015. Hoje em dia já tem um Venue, uma revista que era de Nanonetworks, Assembly Transactions on Nanonetworks, que trabalha só com nanocomunicação. Ou seja, isso ainda está, apesar de ainda estar no campo da pesquisa, ainda está muito em aberto. Então, os modelos de canais de comunicação vão ser canal de acesso único ou canal de acessos múltiplos, um canal de broadcast ou relay channel. Né?
O modelo de acesso único é similar ao que ocorre em motores moleculares, é uma comunicação ponto a ponto, onde eu vou ter uma molécula transmissora, que ela tem aqui os receptores dela, ela transmite esses dados ao longo do tempo, e o receptor vai receber através de ligações químicas, né? Então, esse é um canal molecular e essas ligações são físicas. Então, eu posso definir um modelo de acesso único, eu vou ter que definir o que eu chamo de bit molecular. E diferente de como a gente vê, na verdade, isso é um modelo probabilístico, onde LT é a concentração num dado instante T, que é uma função composta, né, de L de X, ou seja, dessa concentração esperada, né, com a probabilidade PA, que é a probabilidade de transmissão enviar moléculas do tipo A durante um determinado intervalo de tempo. Que esse intervalo de tempo é o J, né, que é entre J de TH e J mais 1 de TH. Tá? Então, dentro desse intervalo de tempo, eu tenho que ter uma determinada concentração de moléculas dentro desse intervalo, e claramente ele é concentração ou zero, com probabilidade de 1 menos PA. Ou seja, uma função muito simples de você analisar, é uma função probabilística em função do tempo, né? Como vocês viram nas aulas de estatísticas da graduação. Então, na verdade, o modelo de canal de acesso único, né, você vai ter que esse modelo de comunicação, na verdade, é a integral dessas concentrações ao longo do tempo, né? E isso é um modelo que é exponencial. Então, na verdade, vou ter uma taxa K1, que é a taxa de conexão, ou seja, as moléculas que eu envio, eu tenho que saber que elas não estão na mesma velocidade, né? Elas não vão chegar necessariamente todas, então não vão ser todas conectadas, uma taxa de liberação de moléculas, ou seja, uma taxa de envio, e uma concentração N nos receptores, ou seja, por mais que eu não consiga conectar, eu tenho que ter uma concentração desses elementos. Então, na verdade, K1, L de X e N, na verdade, é o que de verdade eu consigo conectar. E qual é a concentração disso ao longo do tempo? Então, o meu canal de comunicação nada mais é do que olhar a curva de concentrações ao longo do tempo. Bastante simples, é uma integral única, bem tranquilo. Então, a minha probabilidade é a soma das probabilidades ao longo do tempo, e a minha esperança vai ser, né, esses modelos de concentração. Então, eu vou ter qual é a probabilidade de um bit chegar, né? A probabilidade desse bit chegar vai ser essa concentração ao longo do tempo, que é uma gaussiana muito simples, ou seja, qual é a concentração média que eu vou ter, e isso vai definir a minha transmissão. Então, a probabilidade de eu ter por exemplo, P de Y de X, aqui vai ser a soma dessas condições, vai ser uma matriz desses elementos, tá? Esse modelo está bem explicado no artigo que eu citei, e vocês podem dar uma olhada lá, mas é bastante simples. Na verdade, é só uma gaussiana padrão. Isso aqui, se vocês forem parar para analisar, isso aqui é distribuição normal na sua forma mais simples, só que ao invés de um elemento, eu estou vendo uma concentração probabilística. Tá? Então, o de múltiplos acessos é similar ao modelo ponto a ponto, só que eu tenho vários caras transmitindo. Então, na verdade, a minha esperança é a soma de cada um desses estados. Então, olha só, para cada uma das moléculas que estão sendo transmitidas na comunicação, na verdade, eu tenho a soma dessas concentrações. O grande lance aqui é entender que cada um desses caras não está transmitindo necessariamente a mesma informação. E, na verdade, a minha concentração vai ser uma soma desses elementos. Tá? E aí a gente vai ver que, né, todos os meus canais, que a minha chance a probabilidade de transmissão, dada uma determinada concentração, é a soma desses elementos. Né? Bastante simples, somatório e produtório desses meus elementos. No modelo de broadcast, que é o modelo de comunicação feromônica, ou seja, eu jogo informação no ar e ela vai ser coletada, e olha que interessante, ser muito parecido com o modelo de comunicação sem fio tradicional, a nanomáquina vai enviar com destino a todos os membros do canal. Ou seja, ele é muito parecido com o modelo de múltiplos acessos, mas todo mundo é transmissor e receptor ao mesmo tempo, e todo mundo tem que fazer essas ligações. Então, na verdade, o que eu tenho, ou seja, vocês veem que é uma construção contínua. Então, se vocês entenderem o modelo de acesso único, vocês vão entender o modelo de múltiplos acessos e vão entender o modelo de broadcast. Né? Então, aqui a soma nada mais é do que o produtório de todas as ações de todo mundo que está transmitindo. Porque, como se eu fizesse, imagina um grafo, é um grafo completo, onde todo mundo se comunica com todo mundo de forma bidirecional. O modelo de canal confiável é uma tradução ruim para o relay channel, né? Uma nanomáquina transmite para pelo menos um nó receptor, tendo no caminho pelo menos um nó confiável, que é similar ao modelo de múltiplos canais, só onde esse elemento aqui transmite para o segundo, T de N transmite para H,
que transmite para RN. E a partir daí a gente pode começar a pensar, e já foram propostos modelos, esquemas de roteamento para ligações moleculares, tá? Onde, na verdade, o meu caminho com o meu Relay Channel, né, é o mínimo da soma desses meus caminhos. Onde eu tenho, na verdade, uma derivação daquele modelo de canal único que a gente comentou, tá bom? Então, a esperança vai ser a esperança da concentração ao longo do caminho, considerando que eu tenho uma defasagem do meu modelo. Ou seja, eu não estou falando aqui de uma atenuação. O que é a atenuação do meu sinal quando eu falo num bit molecular? A atenuação do meu sinal quando eu falo num bit molecular é realmente a perda de moléculas, né? A perda de elementos. E isso é que faz com que eu tenha um decrescimento não exponencial, mas contínuo da minha comunicação. E aí complica um pouco mais, porque apesar disso aqui, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que na minha exponencial, a soma das minhas concentrações é dependente da vida do meu canal, né? Ou seja, eu tenho a soma dos elementos, ou seja, na verdade, que eu tenho a probabilidade de A até H, do transmissor até o receptor. Então, isso aqui é a probabilidade do meio do caminho, tá? Tem trabalhos em aberto, né, que é a influência do ruído na transmissão. O que é ruído químico? Como é que eu vou melhorar em função do movimento do meio? Como é que eu corrijo erros, né, mutações? E como é que eu faço a inserção sobre o movimento das nanomáquinas? Tá? Então, pessoal, é só isso. Deem uma olhada no material que eu vou colocar lá na página. Principalmente nos papers que eu vou colocar, eles são muito importantes que vocês leiam, eu vou colocar lá o trabalho. O trabalho de vocês essa semana é escolherem um dos modelos de vários papers que eu vou colocar na página e implementarem eles usando o Python e o SciPy. Tá bom? Forte abraço a vocês, vejo todos vocês na próxima semana.